O vento quente e úmido da Amazônia parecia uma lâmina invisível, cortando o ar pesado do início do inverno amazônico em São Gabriel da Cachoeira. Sentada na carroceria de um caminhão militar que balançava violentamente, a segundo-tenente Sofia Mendes olhava para a paisagem desoladora que passava rapidamente pela janela. A selva, com seus galhos retorcidos se estendendo para o céu cinzento como mãos desesperadas, parecia um reflexo de sua própria situação. Ela era a herdeira de uma dinastia militar, neta de um ex-chefe do Estado-Maior do Exército e filha do general Arthur Mendes, um comandante de divisão em atividade. O peso de seu sobrenome era, ao mesmo tempo, sua armadura e sua corrente. Após se formar com honras na prestigiosa Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, um caminho de ouro se estendia diante dela. Ela poderia ter escolhido um posto confortável no Ministério da Defesa ou no Estado-Maior do Exército em Brasília, posições cobiçadas por todos, mas escolheu o caminho mais árduo, o de oficial de comunicação social em um batalhão de infantaria de selva, na fronteira mais remota e perigosa do país. Era uma teimosia juvenil, um desejo de provar seu valor como Sofia Mendes, a militar, e não como a filha do general Mendes, rejeitando o veneno doce do legado de seu pai. O caminhão parou com um solavanco em frente ao portão do quartel, construído em uma clareira aberta na encosta da montanha. O nome da unidade, Batalhão Sentinelas do Rio Negro, era imponente, mas a aparência desgastada e manchada pela umidade da estrutura revelava as cicatrizes do tempo e da selva. Ela ajustou sua mochila e desceu. O ar abafado e denso invadiu seus pulmões, trazendo uma estranha clareza à sua mente. No caminho para a sala do comandante, os soldados que encontrava, jovens de rostos imberbes, a olhavam de soslaio, com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Uma oficial mulher, recém-formada, era uma visão rara e intrigante. Ela se esforçou para manter a postura ereta, a coluna reta. Não se encolha, disse a si mesma. Este é meu primeiro quartel. É aqui que vou fincar minhas raízes, crescer e finalmente florescer. Em frente à porta do comando, ela respirou fundo. Toque, toque. Uma voz grave e rouca veio de dentro. Entre. Ao abrir a porta, Sofia sentiu um olhar agudo e persistente cravado nela. O comandante do batalhão, tenente-coronel Walter Correia. Ele estava sentado à sua mesa, fingindo ler alguns papéis, mas na verdade, seus olhos a percorriam da cabeça aos pés desde o momento em que ela cruzara a soleira da porta. Era um olhar descarado, como de um fazendeiro avaliando uma novilha em um leilão. Uma onda de repulsa subiu por sua espinha, mas ela ergueu a mão direita em uma continência impecável. Selva. Apresenta-se a segundo-tenente Sofia Mendes, nomeada para o cargo de oficial de comunicação social. Apresentação por motivo de início de serviço. O gesto foi preciso, a voz clara e firme, exatamente como havia ensaiado inúmeras vezes na AMAN. No entanto, o tenente-coronel Correia não respondeu. Em vez disso, ele a encarou por um longo e desconfortável momento. Durante o silêncio, seus olhos deslizaram lentamente sobre seu uniforme. As insígnias em seus ombros, a gravata perfeitamente alinhada e, em seguida, demoraram-se de forma incômoda em seu peito. Sofia sentiu um arrepio percorrer suas costas. Aquele não era o olhar de um comandante recebendo uma subordinada. Era o olhar de um predador diante de sua presa. Quando ele finalmente falou, suas primeiras palavras não foram sobre trabalho. Então, tenente. Seu pai é o general Arthur Mendes, não é? Sim, senhor. Puxa, que padrinho forte. Ele disse com um tom de escárnio. Não entendo o que alguém com um pai desses veio fazer neste fim de mundo. Podia estar servindo café para os engravatados em Brasília. O sarcasmo era palpável. Sofia mordeu o lábio. Era uma reação que ela esperava, mas ouvi-la diretamente em seu rosto fez seu sangue ferver. Eu me voluntariei para adquirir experiência de campo como militar, senhor. Experiência de campo. Ele zombou. Você sabe o que significa campo? Significa lama, suor e sangue. Isso aqui não é um piquenique no parque. Correia se levantou, arrastando as palavras. Ele se aproximou lentamente dela.
A presença intimidadora de seu corpo corpulento, com mais de 1,80 m, o cheiro forte de tabaco e um perfume barato e enjoativo se misturaram, tornando o ar difícil de respirar. Ele parou bem na sua frente e a examinou mais uma vez, de cima a baixo. Não sei o que te ensinaram na academia, mas o exército de verdade é diferente. Especialmente aqui na fronteira. Aqui, sobrevive quem usa mais os músculos do que o cérebro. Entendeu? Sua mão subiu de repente e começou a brincar com a insígnia em seu ombro. No instante em que seus dedos frios roçaram seu pescoço, Sofia encolheu-se instintivamente. Essas estrelas estão bem brilhantes. Cheiram a novas. Até que fiquem gastas e amareladas, nem pense em se portar como oficial por aí. Especialmente para mim. Ele falou em tom de advertência, dando tapinhas em seu ombro. Não era um gesto de encorajamento. Era uma marcação de posse, uma exibição de poder. Vamos nos dar bem, tenente. Se você ouvir o que eu digo, não vai passar por maus bocados. Walter Correia sorriu, satisfeito, e voltou para sua cadeira. Não demoraria muito para que ela entendesse o verdadeiro significado daquele sorriso. Ao sair da sala do comandante, Sofia finalmente soltou o ar que estava prendendo. Seu coração batia descontroladamente. Aquilo não fora um simples trote de boas-vindas. Algo escuro e pegajoso como um abismo estendia suas garras em sua direção. A empolgação e a esperança de sua primeira comissão haviam se despedaçado, e em seu lugar, apenas um pressentimento sombrio se instalou como cinzas. Seu novo lar, o alojamento de oficiais solteiros, era velho e apertado. Uma cama de ferro com a tinta descascada, uma escrivaninha e um armário eram tudo o que havia no quarto. Antes mesmo de desfazer a bagagem, Sofia sentou-se na beira da cama e enterrou o rosto nos joelhos. O olhar pegajoso e o toque repulsivo do tenente-coronel Correia pareciam sanguessugas presas à sua pele. Sua apresentação, um ritual sagrado que marcava o início de sua carreira, havia sido manchada por uma humilhação terrível. No dia seguinte, o pesadelo começou de verdade. Walter Correia, sob o pretexto de despachar documentos, chamava Sofia à sua sala dezenas de vezes ao dia. As atribuições de um oficial de comunicação social eram variadas: instrução moral para a tropa, planejamento de atividades culturais, relações com a comunidade. Mas o interesse de Correia estava focado unicamente em Sofia como pessoa. Tenente, não gostei da caligrafia neste relatório. Refaça. Tenente, traga-me um café. 2 açúcares, um pouco de leite. Não, hoje quero puro. Estou curioso para saber o gosto do café que você faz. Suas exigências eram triviais e mesquinhas, e nelas se escondia um assédio sutil. Quando Sofia ia à copa preparar o café, ele a seguia e ficava parado bem atrás dela, tão perto que ela podia sentir sua respiração. Quando ela lhe entregava um relatório, ele deliberadamente roçava seus dedos nos dela, deliciando-se com sua reação de recuo. Deixe-me ver. Suas mãos são delicadas. Consegue segurar um fuzil com mãos assim? Já atirou alguma vez? Ele agarrou a mão dela, fingindo ler suas linhas, enquanto acariciava sua palma. Quando Sofia tentava puxar a mão, ele a apertava com mais força. O que foi? Um comandante não pode segurar a mão de uma subordinada? É só para você relaxar. Todas as palavras que saíam de sua boca eram repletas de autojustificação e desculpas. A sala do comando era um espaço fechado, e ninguém podia questionar o que acontecia ali dentro. Os outros oficiais não podiam ignorar o comportamento de Correia, mas todos desviavam o olhar. Anos de experiência os haviam ensinado que não havia nada a ganhar ao irritá-lo. Certa tarde, Walter Correia perguntou a Sofia de repente. Tenente, você tem namorado? O rosto de Sofia endureceu. Ela estava no meio de um relatório. A pergunta era uma invasão clara de sua privacidade. Creio que esta pergunta não é pertinente ao serviço, senhor. Sofia respondeu da forma mais seca e profissional possível. Imediatamente Correia explodiu em uma gargalhada alta, como se esperasse por aquilo. Haha! Típico de quem veio da AMAN.
Tão certinha. Se for tão rígida assim, sua vida militar vai ser um inferno. Tem que ser maleável, descontraída. É assim que se ganha a simpatia dos outros. Ele se levantou e caminhou até ficar atrás dela. Colocou as mãos em seus ombros e os apertou com força. Seus ombros estão tensos. É o nervosismo. Precisa relaxar um pouco. Estou bem, senhor. Bem? Eu sei que não está. Fique quieta. Suas mãos, fingindo massagear seus ombros, deslizaram em direção ao seu pescoço. Quando seus dedos ásperos tocaram a pele sob seu cabelo curto, Sofia sentiu o sangue gelar. A repulsa era tão intensa que ela mal conseguia respirar, como se uma cobra rastejasse sobre sua pele. Não faça isso, senhor. Disse Sofia com firmeza, torcendo o corpo para se livrar de seu toque. Um lampejo de surpresa passou pelo rosto de Correia, mas logo foi substituído por um sorriso desagradável. Se fazendo de difícil. Que gracinha! Tudo bem, tudo bem. Por hoje é só. Amanhã, venha cedo à minha sala. Tenho um serviço especial para você. Ele falou como se estivesse lhe fazendo um grande favor e com um gesto do queixo mandou-a sair. Correndo da sala do comando, Sofia foi direto para o banheiro e vomitou na pia. Lavou o rosto e o pescoço repetidamente com água fria, mas a sensação do toque nojento dele não desaparecia. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Na escuridão, sempre que fechava os olhos, o rosto sorridente e a voz pegajosa de Correia apareciam como fantasmas. Raiva, humilhação e impotência se misturavam, ameaçando sufocá-la. Ela hesitou dezenas de vezes em ligar para o pai. Mas não podia. A promessa que fizera a si mesma de provar seu valor a impedia. Se fraquejasse agora, passaria o resto da vida com o rótulo de a filha do general Mendes. Tenho que aguentar. Tenho que encontrar uma maneira, ela cerrava os dentes. Mas para uma segundo-tenente de 23 anos, um comandante de batalhão com poder absoluto era uma muralha intransponível. O abismo era muito mais profundo e escuro do que ela imaginara. O assédio de Walter Correia tornava-se mais sutil e persistente a cada dia. Ele a tratava de maneiras diferentes em público e em particular, isolando-a completamente. Em reuniões ou formaturas, na presença de outros oficiais, ele elogiava deliberadamente seus relatórios e sua capacidade de trabalho, fingindo que ela era sua subordinada favorita. A nossa tenente Mendes é extremamente competente. Dá para ver que veio da AMAN. Sempre que ouvia tais elogios, os outros oficiais a olhavam com uma mistura de inveja e desdém. A nova tenente que recebia o favor do comandante. Era assim que a viam. Mas ninguém conhecia a verdade por trás daquela máscara. No momento em que a porta da sala do comando se fechava, Correia revelava sua verdadeira face. Ele jogava no chão o mesmo relatório que havia elogiado e começava a encontrar defeitos. Isso é um relatório ou um rascunho? Não há esmero na sua escrita. Você me despreza tanto assim para me entregar uma porcaria dessas? Mas o senhor disse que estava bom. Quem está questionando minhas ordens? Se eu digo que está ruim, está ruim. E que farda é essa? Não está muito apertada? Seus seios ficam marcados, é constrangedor para quem vê. Seu olhar se fixava descaradamente em seu peito. Era o uniforme padrão fornecido pelo exército, mas aos olhos dele tudo parecia lascivo. Ele lhe dava ordens pessoais que nada tinham a ver com suas funções, como passar seu uniforme ou engraxar seus coturnos. Chegou ao ponto de ordenar que ela fosse à sua casa, na vila militar, para alimentar seu cachorro. Sofia sentia a injustiça, mas não podia resistir. Recusar suas ordens significaria ser acusada de insubordinação, um crime grave. Ele explorava a rígida hierarquia militar para sufocá-la. O mais difícil de suportar eram os dias em que ele a mantinha no quartel até tarde da noite, sob o pretexto de trabalho. Quando o sol se punha e o silêncio tomava conta da base, a sala do comando se tornava uma câmara de tortura particular. Ele pegava uma garrafa de uísque e a forçava a beber com ele.
Para se dar bem na vida militar, você precisa saber beber. Tome e beba um copo. É uma ordem. Uma ordem irrecusável. Sofia engolia o uísque forte à força. Com o álcool, o comportamento de Correia ficava ainda mais ousado. Ele se sentava ao lado dela no sofá bem perto, e passava o braço por seus ombros. A nossa Tenente Mendes fica mais charmosa a cada dia. Tem uma personalidade forte. É um desperdício mantê-la no exército. Não acha? Seu hálito, impregnado de álcool e tabaco, a atingiu em cheio. Sofia tentou se afastar, enojada, mas ele apertou o braço com mais força. Por que está se esquivando? Acha que vou te devorar? Ha ha ha. Relaxe, estou dizendo. Sua mão desceu de seu ombro e começou a percorrer suas costas. Sofia sentiu o corpo inteiro congelar. Sua mente ficou em branco, ela não conseguia pensar em nada. Apenas o instinto de querer escapar daquela situação permanecia. Comandante, já está muito tarde. Preciso ir para o meu alojamento. Aonde você pensa que vai? Minha conversa ainda não terminou. Sente-se. Ele gritou, forçando-a a se sentar novamente no sofá. Então sussurrou em seu ouvido. Você sabe o quanto eu gosto de você, não sabe? Se me obedecer direitinho, sua vida militar será muito fácil. Vou garantir suas promoções. Sim. Vou fazer com que você não precise mais da ajuda do seu pai. Era uma ameaça disfarçada de proposta doce. Sofia sabia muito bem o que significava obedecê-lo. Significava jogar fora sua honra como militar e sua dignidade como ser humano. Um dia, o capitão Leonardo Andrade, comandante da 3ª Companhia, encontrou Sofia saindo da sala do comando, que ainda estava com a luz acesa tarde da noite. Seu rosto estava pálido, sem cor, e seus olhos vazios. Era uma imagem completamente diferente da jovem tenente vibrante e determinada que ele conhecia. Tenente Sofia, está tudo bem? Perguntou o capitão cautelosamente. Ele conhecia a má fama de Correia e sabia que ele chamava Sofia com uma frequência incomum. Sofia apenas balançou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. O que ela poderia dizer? O comandante está me assediando sexualmente. No momento em que dissesse isso, o batalhão inteiro entraria em polvorosa, e ela, a vítima, acabaria sendo vista como a culpada. Será que ela não deu em cima dele? Achou que podia se impor por causa do pai. Especulações e acusações cruéis choveriam sobre ela. Léo Andrade sentiu que algo estava terrivelmente errado, mas não podia intervir precipitadamente. Não havia provas concretas e confrontar o comandante do batalhão era o mesmo que apostar toda a sua carreira militar. Ele apenas observou com um olhar preocupado as costas de Sofia enquanto ela se afastava. Sofia estava como um animal preso em uma armadilha invisível, exaurindo-se lentamente. Todas as noites, ela registrava em um diário a humilhação e a vergonha que sofrerá naquele dia. Era a única maneira de se manter sã. A cada palavra que escrevia, as lágrimas se misturavam com a tinta, borrando o papel. Aquilo não era um simples diário. Era a prova que um dia revelaria a verdade e seu último ato de resistência. Alguns dias depois, uma inspeção do comandante da divisão foi agendada. Em uma unidade militar, a visita de um general é equivalente a uma emergência de nível máximo. Todas as tropas foram mobilizadas semanas antes para capinar o mato, limpar as instalações e fazer a manutenção dos equipamentos. Os oficiais passavam noites em claro preparando relatórios e apresentações. Para o tenente-coronel Correia, essa inspeção era a oportunidade de ouro para exibir suas habilidades e ganhar pontos para sua promoção. Ele estava apostando tudo na apresentação. E escolheu a segundo-tenente Sofia Mendes para ser o rosto dessa apresentação. A tenente Mendes ficará responsável pela apresentação. Encarregar a oficial de comunicação social, uma segundo-tenente recém-chegada, de conduzir a apresentação de todo o batalhão, em vez do oficial de operações ou de pessoal, era algo sem precedentes. Todos os oficiais na reunião olharam para Sofia. A intenção de Correia era clara.
usar uma oficial bonita e com boa voz para cativar a atenção do general. Ele estava mais interessado na imagem do que na competência dela. Comandante, ainda me falta experiência para assumir tal responsabilidade. Creio que o oficial de operações seria a pessoa mais indicada. Sofia recusou a oferta de forma educada, mas firme. No entanto, Correia zombou. Deixe de modéstia. Se eu mandei, você faz. Onde já se viu questionar? É uma ordem. Precisamos mostrar uma imagem brilhante e progressista do nosso batalhão ao general. Não podemos colocar um bando de velhos carrancudos na frente dele. Alguns oficiais forçaram um sorriso. Era uma concordância tácita. Eles sabiam que a decisão de Correia era injusta, mas permaneceram em silêncio, com medo de que a ira dele se voltasse contra eles. Aquele silêncio se tornou uma cortina espessa que sufocava Sofia. A partir daquele dia, Sofia teve que se dedicar à preparação da apresentação. Correia a chamava a todo momento para verificar o progresso. No entanto, seu interesse não estava no conteúdo. Sua voz está muito dura. Tente um tom mais suave, mais charmoso. Por que essa cara séria? Sorria. Um sorriso bem aberto. Para derreter o coração do general. Que tal experimentar o uniforme de saia? Acho que ficaria muito melhor do que as calças. Sob o pretexto de ensaiar a apresentação, ele tentava controlar seu tom de voz, suas expressões e até mesmo suas roupas. Como um mestre de marionetes, ele tentava apagar a pessoa de Sofia e criar uma boneca que refletisse seus próprios desejos. Na noite anterior à apresentação, o ensaio final terminou bem depois da meia-noite. Quando Sofia, exausta, tentou ir embora, Correia a deteve. Espere um pouco. Tenho uma última coisa para verificar. Os outros oficiais já tinham ido embora, e os dois ficaram sozinhos na sala de reuniões vazia. Correia trancou a porta e tirou 2 latas de cerveja da geladeira. Amanhã tudo acaba, então vamos relaxar e beber um pouco. Não, obrigada, senhor. Gostaria de ir descansar para a apresentação de amanhã. Você vai mesmo continuar recusando a bebida que eu ofereço? O olhar de Correia tornou-se frio. Ele forçou a lata de cerveja na mão de Sofia e sentou-se no sofá. Então começou a falar sobre assuntos que nada tinham a ver com a apresentação, suas façanhas na carreira militar, seus casos com mulheres e piadas obscenas. Para uma mulher ter sucesso no exército, talento não é suficiente. Você precisa saber como agradar os homens, especialmente os superiores. Servir uma bebida, dar um sorriso. Isso tudo faz parte da vida social, é uma habilidade de sobrevivência. Entendeu? Ele usou a embriaguez como desculpa para expor sua filosofia de forma explícita. Era a desprezível autojustificação de um homem que havia esquecido seu dever como militar e usava seus subordinados como ferramentas para sua própria carreira e desejos. Você é bonita, tem um corpo bonito. Por que desperdiçar essas vantagens? Se você causar uma boa impressão no general, pode ser uma grande oportunidade para você também. Eu te ajudo a subir na carreira. Suas palavras eram como adagas cravadas no peito de Sofia. A honra e o orgulho militar que ela tanto se esforçara para manter, estudando noites a fio na academia e suportando treinamentos rigorosos, de repente pareciam reduzidos a um sacrifício para um desejo imundo. Sofia se levantou abruptamente. Ela não aguentava mais. O senhor está passando dos limites, comandante. Não sou uma ferramenta para a sua promoção. Chamas de fúria ardiam em seus olhos. Diante de sua primeira confrontação direta, Correia pareceu surpreso por um momento, mas logo um sorriso de escárnio tomou seu rosto. Ah, não sei se você é corajosa ou estúpida. Sabe com quem está falando? Tudo bem. Já que é tão competente, vamos ver como se sai na apresentação de amanhã com seu próprio talento. Mas lembre-se, quem segura sua coleira aqui sou eu. Ele agarrou o queixo de Sofia com força. Não importa o quanto você se debata, você está na palma da minha mão. Não se esqueça disso. Ele a empurrou para fora da sala de reuniões, deixando-a com um aviso.
Sozinha no corredor frio, as pernas de Sofia cederam e ela desabou. Parecia que tinha acabado de ver o verdadeiro rosto do monstro que se escondia por trás da cortina. Ela sentiu na pele como o silêncio e a conivência dos outros haviam fortalecido aquele monstro. Amanhã, ela seria jogada sozinha na jaula dos leões. A inspeção do comandante da divisão foi um sucesso. Sofia fez uma apresentação impecável, exatamente como havia ensaiado durante a noite, e o general, com uma expressão satisfeita, não poupou elogios. Todo o crédito foi para o tenente-coronel Walter Correia. Ele estufou o peito na frente do general, agindo como se tivesse conquistado tudo sozinho. Naquela noite, para comemorar o sucesso da inspeção, Correia convocou um churrasco para todos os oficiais do batalhão. O local era uma churrascaria simples perto do quartel. A sala pequena logo se encheu com a fumaça da carne na brasa, o barulho dos copos de cerveja e as vozes exaltadas dos oficiais. Correia, como era de se esperar, sentou-se na cabeceira da mesa e puxou Sofia pelo pulso para sentá-la ao seu lado. A heroína do dia tem que sentar aqui. Tenente Sofia, graças a você, ganhei muitos pontos com o general hoje. Estou muito orgulhoso. Ele falou em voz alta para que todos ouvissem, e passou o braço firmemente por seus ombros. Sofia queria se livrar de seu toque, mas não podia causar uma cena na frente de tantos olhares. Ela apenas ficou sentada com uma expressão rígida. À medida que o churrasco avançava, a conduta de Correia piorava. Ele a forçava a beber e insistia em um brinde de braços dados. Vamos, um brinde com o comandante. Isso é demonstração de afeto, de camaradagem. Os oficiais ao redor gritavam vira, vira, incentivando-o. Aos olhos deles, aquilo era apenas uma brincadeira divertida de bar. Ou pelo menos precisava parecer assim. Ninguém tinha coragem de desafiar o humor do comandante. Apenas o capitão Léo Andrade observava a cena com uma expressão sombria. Sofia mordeu o lábio e, a contragosto, levantou seu copo. Correia entrelaçou seu braço no dela à força e, fingindo beber, aproximou seu rosto do dela. O cheiro rançoso de álcool era insuportável. Com o efeito do álcool, suas mãos se tornaram ainda mais ousadas. Por baixo da mesa, sua mão começou a apalpar a coxa de Sofia. Quando ela se encolheu e tentou se afastar, ele a agarrou com mais força e sussurrou em seu ouvido. Qual é o problema? Não seja amadora. Fique quieta. Todo mundo está olhando. Sua voz oscilava entre a ameaça e a persuasão, como se tudo aquilo fosse para o bem dela. Sofia sentiu o corpo inteiro enrijecer. Ela queria gritar, mas nenhum som saía. O barulho ao redor foi se distanciando, e apenas o toque sórdido debaixo da mesa dominava todos os seus sentidos. Sua pele é como a de um bebê, sabia? Tão macia. Sua mão movia-se para um lugar cada vez mais íntimo. Finalmente, Sofia não aguentou mais e se levantou de um salto. Com licença, preciso ir ao banheiro. Sua voz tremia sutilmente. Correia estalou os lábios, desapontado, e deu um tapa em suas nádegas. Volte logo. Estarei esperando. Sofia fugiu da sala e correu para o banheiro. Encostada na parede de azulejos frios, ela tentava controlar a respiração ofegante. Seu reflexo no espelho era o de uma estranha. Um rosto distorcido pelo medo e pela humilhação. Aquilo era o inferno. Ela não podia mais suportar. Enquanto tentava se recompor, a porta do banheiro se abriu com um estrondo e Correia entrou, cambaleando. Era o banheiro feminino. Vim ver se você estava passando mal. Um comandante não pode se preocupar com sua subordinada? Ele trancou a porta e se aproximou dela. Presa no espaço apertado, a sensação de ameaça atingiu o ápice. O que foi aquilo lá fora? Não gostou que eu te toquei? Hein? Por favor, saia. Este é o banheiro feminino. E daí? Esta terra é minha. Eu entro onde eu quiser. Ele zombou, encurralando Sofia contra a parede. Com uma mão, ele imobilizou seus dois pulsos e com a outra, agarrou seu queixo.
Graças à sua gracinha na frente do general, estou de muito bom humor hoje. Você merece um prêmio. Um prêmio, não acha? Seu rosto se aproximava cada vez mais. O cheiro de comida estragada misturado com álcool revirou seu estômago. Sofia virou a cabeça desesperadamente, resistindo. Por favor, não faça isso. Por favor. Cale a boca. Ele gritou e deu um tapa forte no rosto de Sofia. O estalo ecoou pelo pequeno espaço, e a cabeça dela virou com o impacto. Ela sentiu o gosto metálico de sangue na boca. Seus ouvidos zumbiam e tudo ficou escuro. Diante da violência, a razão se paralisou, restando apenas o medo primordial. Naquele exato momento, alguém começou a bater na porta do banheiro com força. Comandante! O senhor está aí? Aconteceu alguma coisa? Era a voz do capitão Léo Andrade. Ele notou que Sofia estava demorando muito e sentiu que algo estava errado. Correia praguejou, empurrou Sofia bruscamente e abriu a porta. Que barulho é esse? Estávamos apenas conversando. Ele tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas os olhos de Léo já haviam capturado a imagem de Sofia, caída contra a parede com o lábio sangrando. O rosto de Léo endureceu de raiva. Correia o fuzilou com o olhar. O que está olhando? É assim que se olha para um superior? Quer acabar com a sua carreira? Correia empurrou Léo e saiu cambaleando pelo corredor. Léo não seguiu. Em vez disso, correu para ajudar Sofia. Tenente, você está bem? Fale comigo. Sofia apenas o olhava com olhos vazios. Naquela noite de celebração manchada de vermelho, sua dignidade foi estilhaçada. Sua fortaleza estava desmoronando. Tudo que ela havia suportado com tanto esforço estava desabando de uma vez. O capitão Léo Andrade ajudou Sofia, que ainda estava em estado de choque, a sair do restaurante. O ar frio da noite a atingiu, mas a dor na bochecha e o gosto de sangue na boca eram nítidos. O corpo de Sofia tremia como uma vara verde. Léo tirou seu próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela. Vamos sair daqui. Vou te levar para o alojamento. Sua voz era baixa e calma, mas tensa de raiva. Ele a colocou em seu carro e dirigiu em direção ao quartel. Um silêncio pesado preenchia o carro. Sofia olhava para a escuridão lá fora sem dizer uma palavra. Seus olhos vazios não continham nenhuma emoção. Ela parecia uma boneca sem alma. Mesmo depois de chegarem em frente ao alojamento, Sofia não fez menção de sair do carro. Ela tinha medo de ficar sozinha. Se voltasse para aquele quarto apertado e velho, a memória terrível daquela noite a assombraria como um monstro. Léo, como se lesse seus pensamentos, desligou o motor e esperou em silêncio. Após um longo silêncio, Sofia finalmente falou. Eu não tenho qualificação para ser militar. Sua voz estava rouca e rachada. Em uma situação como essa, eu não consegui resistir. Eu só aguentei. Nem consegui gritar. Eu estava com muito medo. Seus ombros começaram a tremer. As lágrimas que ela vinha segurando com tanto esforço explodiram como uma represa rompida. Eram lágrimas de tristeza, raiva e uma profunda autodepreciação. A culpa não é sua. Disse Léo com firmeza. A culpa não é sua, Sofia. O covarde e o nojento é o Walter Correia. Você é a vítima. Nunca, jamais, se culpe. Pela primeira vez, ele a chamou pelo nome. Era um consolo de um ser humano para outro, não entre patentes. Suas palavras gentis fizeram Sofia desmoronar completamente. Ela começou a chorar como uma criança, soluçando alto. Desde seus dias na academia, ela nunca havia mostrado fraqueza na frente de ninguém. Mas agora, ela não passava de um monte de cacos. Léo ficou ao seu lado em silêncio até que ela parasse de chorar. Depois de um tempo, quando os soluços diminuíram, ele falou com cautela. Não podemos deixar isso assim. O tenente-coronel Correia é um monstro.
O que ele fez com você hoje foi agressão e assédio sexual. Temos que denunciar. Denunciar? A voz de Sofia estava carregada de desespero. Para quem? Para a polícia do exército. Não tenho provas. Não há testemunhas. No final, eu serei a única vista como uma mulher problemática. Vão dizer que tentei seduzir o comandante, e como falhei, estou acusando um homem inocente por vingança. Os boatos vão se espalhar. Essa era a realidade da organização militar. Em uma estrutura fechada, uma subordinada sem poder denunciar um superior, especialmente um comandante de batalhão com poder imenso, era como atirar uma pedra contra uma montanha. Era óbvio que a vítima sofreria ainda mais retaliações. Mesmo assim, não podemos simplesmente apanhar e ficar quietos. Não há o que fazer. Sofia balançou a cabeça. Seus olhos estavam vazios novamente. Eram os olhos de alguém que havia desistido de tudo. Léo, frustrado, deu um soco no volante. Um sentimento de impotência tomou conta de seu corpo. Ele também, diante daquela enorme injustiça, não passava de um simples capitão. Ele acompanhou Sofia até a porta de seu quarto no alojamento. Na porta, Sofia disse em voz baixa: "Obrigada por hoje, capitão. Não foi nada. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Não guarde tudo para si mesma." A porta se fechou e Sofia, novamente sozinha no quarto apertado, deitou-se na cama sem sequer acender a luz. A escuridão, densa como piche, a envolveu. O rosto nojento de Correia, suas palavras chulas, a violência, e os rostos das pessoas que assistiram sem intervir passaram por sua mente como um filme. Aquele batalhão era um grande cúmplice. Ela não podia terminar sua carreira militar assim. Mas também não tinha forças para continuar naquele inferno. Era um beco sem saída. Naquele momento, o rosto de uma única pessoa surgiu em sua mente. A pessoa para quem ela prometera nunca ligar, a menos que precisasse de ajuda, pois queria ter sucesso por conta própria. Seu pai, o general Arthur Mendes. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular. Ligar para o pai significava admitir sua derrota. Significava entrar voluntariamente na sombra do legado de seu pai, a mesma sombra que ela tanto tentará evitar. Seu orgulho estava ferido. Mas naquele momento a sobrevivência era mais importante que o orgulho. Ela precisava juntar os cacos, mesmo que estivessem quebrados. Sofia apertou o botão de chamada. Após um toque longo e interminável, uma voz familiar e imponente soou. Sofia? Ao ouvir aquela voz, as lágrimas jorraram novamente. Ela não se conteve mais, entre soluços, começou a contar tudo o que havia acontecido. Do outro lado da linha, seu pai ouvia o longo e desesperado lamento de sua filha em silêncio. Do outro lado da linha, o general Arthur Mendes não disse uma única palavra enquanto ouvia a voz de sua filha. Ele permaneceu em posição de sentido em frente à sua mesa, absorvendo com todo o seu ser a confissão chorosa que vinha através do receptor. A princípio, ele pensou que fosse apenas um desabafo sobre as dificuldades da vida militar. Mas à medida que a história se desenrolava, seu rosto endureceu terrivelmente. Sofia, de forma desconexa e às vezes engasgando com os soluços, contou tudo o que havia sofrido nos últimos meses. O primeiro encontro com Correia, seu olhar descarado, as perguntas pessoais, as convocações desnecessárias e o contato físico, a bebida forçada à tarde da noite, as palavras chulas e finalmente a terrível agressão no banheiro naquela noite. Sua voz quebrava a cada palavra e por entre as frestas a raiva, a humilhação e o medo que ela havia reprimido com tanto esforço vazavam. Contar isso ao pai era, para ela, o ato de jogar fora o último resquício de seu orgulho. Era um momento humilhante de admitir sua própria fraqueza e aceitar a realidade de que, no fim das contas, ela precisava depender do poder de seu pai. Mas ela não conseguia mais aguentar sozinha. Sua alma já estava em pedaços. Pai. Eu não aguento mais. Acho que não tenho vocação para ser militar. Com essa última frase, Sofia desabou em prantos. Depois de desabafar tudo, o que veio foi um profundo sentimento de vazio e impotência.
Um longo silêncio se seguiu. Apenas a respiração pesada de seu pai podia ser ouvida do outro lado da linha. Finalmente, ele falou. Sua voz era fria e afiada como aço. Onde você está agora? No meu alojamento. Está ferida? Meu lábio está um pouco cortado. Foi ao hospital? Não. Entendido. Fique aí e não faça absolutamente nada. Não fale com ninguém sobre isso. Entendeu? Sua voz não continha nenhuma emoção. Nem tristeza, nem raiva, nem consolo. Apenas a frieza de um comandante que buscava o controle total da situação. Pai, eu. Sofia tentou dizer algo mais, mas Arthur a interrompeu. A partir de agora não falo com minha filha Sofia, mas ordeno a segundo-tenente Sofia Mendes, oficial do Exército Brasileiro. Cesse todas as ações e aguarde novas ordens em sua posição atual. Câmbio, desligo. A chamada foi encerrada. Sofia ficou parada por um tempo, com o telefone mudo na mão. A reação de seu pai foi diferente do que ela esperava. Em vez de um consolo caloroso, ela recebeu uma ordem fria. Sentiu uma pontada de decepção, mas por outro lado, uma estranha sensação de alívio a invadiu. A sorte estava lançada. O que ela podia fazer havia terminado. Agora, tudo estava nas mãos de seu pai. Enquanto isso, o general Arthur Mendes, após desligar o telefone, olhou para a foto da família em sua mesa de trabalho. A imagem de sua filha, sorrindo radiante em seu uniforme de oficial no dia da formatura da AMAN. Ele apertou a moldura com tanta força que quase a quebrou. Por trás da máscara do comandante frio, o coração de um pai ardia como lava fervente. Como ousaram tocar em sua filha? O desgraçado que cravou suas garras imundas no coração puro de uma jovem que jurou dedicar sua vida à pátria, em nome da honra de um soldado. Ele não podia perdoá-lo. Walter Correia. Ele repetiu o nome várias vezes como uma fera gravando o nome de sua presa. Ele imediatamente chamou seu chefe de gabinete. Era madrugada, mas não havia hesitação. Chame o chefe da inspetoria do comando e o comandante da polícia do exército ao meu escritório. Agora. Em 10 minutos. Seus olhos brilhavam com uma fúria fria que ia além da raiva. Isso não era apenas um incidente lamentável envolvendo uma oficial. Era um crime grave que abalava a disciplina do exército em sua essência, e o início de uma guerra pela própria honra do general Mendes. Ele olhou para a escuridão densa do lado de fora da janela. Amanhã, ao amanhecer, a lâmina da justiça desceria através daquela escuridão. Ele havia recebido apenas uma ligação de sua filha, mas agora, ele teria que fazer muitas outras. E essas ligações seriam o toque de finados que anunciaria a ruína de um homem. Na madrugada seguinte, bem antes do amanhecer, o pequeno quartel em São Gabriel da Cachoeira estava mergulhado em uma escuridão e silêncio profundos. Os únicos sons eram os passos dos soldados de sentinela e o canto ocasional de um pássaro noturno da selva. Nesse exato momento, quebrando o silêncio, o som pesado das hélices de um helicóptero começou a se aproximar à distância. O som cresceu progressivamente, transformando-se em um rugido que abalou toda a base. Soldados e oficiais, despertados pelo barulho, olharam assustados pelas janelas. Sobre o campo de parada do batalhão, um enorme helicóptero do Comando de Aviação do Exército, um Pantera, pairava, gerando um vento poderoso. O que está acontecendo? Um helicóptero a esta hora? O oficial de dia saiu correndo da sala de operações assustado. Do helicóptero que pousou no campo, várias figuras desceram. O primeiro a aparecer foi o general Arthur Mendes. Seu cap de campanha, com as 3 estrelas, emanava uma aura de autoridade mesmo na luz fraca do amanhecer. Atrás dele, o chefe da inspetoria, o comandante da PI e soldados da polícia do exército, totalmente armados, desceram em sucessão. Seus rostos eram impassíveis. Apresente o tenente-coronel Walter Correia no campo de parada. Imediatamente. O general Mendes ordenou ao oficial de dia com uma voz gélida. O oficial não conseguia entender a situação,
mas não podia questionar a ordem de um general de divisão. Ele correu apressadamente para a casa do comandante. Momentos depois, Walter Correia, ainda com a aparência desgrenhada da ressaca da noite anterior, chegou correndo ao campo de parada. Ele estava chocado com a visita não anunciada do general, mas tentou manter a compostura ao prestar continência. Selva. General, a que devo a honra? Se eu soubesse que viria. Arthur Mendes o cortou sem cerimônia. Tenente-Coronel Walter Correia. Sim, senhor, Tenente-Coronel Walter Correia. O que o senhor fez ontem à noite em sua sala, em um restaurante próximo e no banheiro desse restaurante com a segundo-tenente Sofia Mendes? A voz do general era baixa, mas cortante o suficiente para ecoar por todo o campo de parada. O rosto de Correia ficou branco como cera. Não pode ser. Será que aquela vagabunda contou ao pai? Senhor, não sei do que está falando. Ontem, para comemorar o sucesso da inspeção, tivemos um churrasco de confraternização com os oficiais do batalhão. Vou perguntar mais uma vez. Diga a verdade. Esta é a sua última chance. O olhar de Arthur Mendes era assassino. Só então Correia percebeu a gravidade da situação. Aquilo não era uma simples investigação. Era um julgamento cujo veredito já havia sido decidido. Ele se ajoelhou instintivamente. General, houve um mal-entendido. Eu jamais faria algo tão imoral. Calha a boca. Rugiu Arthur. Você não tem vergonha do uniforme que veste? Um comandante, que deveria jurar lealdade à pátria e liderar seus subordinados com amor, usa seu poder para tentar violentar uma jovem sob seu comando. Você não é um soldado. É um animal. Seu grito de fúria cortou o ar da madrugada. Os soldados, despertados pelo barulho, começaram a aparecer nas janelas dos alojamentos, observando a cena. Arthur fez um sinal com a cabeça para o comandante da PE. Comandante da PE, ouça. A partir deste momento, o tenente-coronel Walter Correia está exonerado de seu cargo. Com base no Estatuto dos Militares, por violação do pundonor militar e do decoro da classe, e no Código Penal Militar, artigos 235, por atentado violento ao pudor e 209 por lesão corporal, efetue a prisão em flagrante. Sim, senhor. À ordem do comandante, 2 soldados da PEI se aproximaram de Correia, agarraram seus braços bruscamente e o levantaram. E então prenderam algemas frias em seus pulsos. O som metálico do clique das algemas foi como uma sentença de morte para a carreira de Correia. É injusto. General, isso é uma armação. Aquela vagabunda. Correia gritava enquanto era arrastado. Sua figura patética foi testemunhada por todos os soldados do batalhão. Era o fim miserável do homem que até ontem reinava como um tirano absoluto. O general Mendes observou a cena com olhos gélidos e então se dirigiu ao chefe da inspetoria. A partir de hoje, inicie uma inspeção especial neste batalhão. Investigue não apenas outros atos de corrupção do tenente-coronel Correia, mas também qualquer um que, sabendo de suas atrocidades, permaneceu em silêncio ou foi conivente. Independentemente do posto ou da antiguidade, responsabilize-o severamente. Não deixe pedra sobre pedra. Ao ouvir suas palavras, os rostos de alguns oficiais ficaram pálidos. Eles só agora percebiam as consequências de seu silêncio. A intervenção da madrugada terminou assim. O céu a leste começava a clarear. Mas aquela luz era, para alguns, o início da esperança e para outros, o prelúdio da ruína. Observando tudo da janela de seu quarto, Sofia chorava silenciosamente. Não eram mais lágrimas de tristeza ou raiva. Era o alívio de quem, no fim de um túnel longo e escuro, finalmente avista um raio de luz. A prisão do tenente-coronel Correia causou uma onda de choque em todo o exército. A inspeção especial, conduzida sob a ordem direta do general Mendes, foi realizada com rapidez e rigor implacáveis. Não apenas os crimes pessoais de Correia foram investigados, mas também os oficiais superiores que recebiam propinas e o protegiam foram alvos da investigação.
O exército havia desembainhado a espada para extirpar o câncer que apodrecia suas raízes. Durante a investigação, a segundo-tenente Sofia Mendes recebeu uma licença especial e voltou para a residência de seu pai. Embora estivesse de volta ao espaço familiar e ao calor da família, sua mente ainda permanecia no campo de batalha frio. Ela tinha pesadelos todas as noites. Em seus sonhos, Correia a perseguia incessantemente e ela acordava gritando. Seu corpo e sua mente carregavam feridas profundas. Os hematomas da agressão desapareceriam com o tempo, mas as cicatrizes gravadas em sua alma não cicatrizariam facilmente. Ela evitava encontrar pessoas e passava a maior parte do tempo trancada em seu quarto. A imagem da cadete confiante e determinada havia desaparecido completamente. O general Arthur Mendes observava a condição de sua filha em silêncio. Ele não ofereceu consolo precipitado. Em vez disso, esperou pacientemente que ela mesma enfrentasse e superasse suas feridas. Todas as noites, ele jantava e caminhava com a filha, mantendo conversas triviais. Ele não mencionou uma única palavra sobre o exército. Ele estava ao lado dela não como um general, mas apenas como um pai. Uma noite, durante uma caminhada, Arthur falou sobre o incidente pela primeira vez. Deve ter sido difícil. Obrigado por me contar. Com essa simples e calma declaração, Sofia parou de andar e olhou para o pai. Eu me tornei um fardo para o Senhor. Não consegui superar isso com minhas próprias forças e acabei recorrendo ao seu poder. Minha promessa terminou em fracasso. Sua voz estava carregada de uma profunda autocondenação. Arthur colocou a mão no ombro da filha. Sofia, a verdadeira coragem não é carregar tudo sozinha. Às vezes, saber pedir ajuda, admitir seus limites e saber se apoiar nos outros pode ser um ato de coragem ainda maior. Antes de ser uma militar, você é minha filha preciosa. É dever de um pai proteger sua filha. Portanto, não se culpe mais. As palavras calorosas de seu pai fizeram Sofia baixar a cabeça e engolir as lágrimas. Alguns dias depois, o Conselho de Disciplina de Correia foi realizado, e ele recebeu a punição máxima, demissão a bem da disciplina. Além de ser expulso do exército, ele perdeu o direito à sua aposentadoria militar, uma expulsão desonrosa. O processo criminal correria separadamente. Com o caso resolvido, Arthur propôs uma nova posição para Sofia. Há uma vaga na assessoria de políticas do Ministério da Defesa. Você pode usar sua especialidade e, acima de tudo, estará segura. O que acha de se transferir para lá? Era a consideração de um pai que queria proteger sua filha de mais traumas. Era uma chance de recomeçar dentro de uma cerca segura, longe do ambiente hostil da fronteira. Depois de pensar por um momento, Sofia balançou a cabeça. Não, pai. Eu quero permanecer no campo. Seu olhar era diferente de antes. Havia feridas e sombras, mas dentro delas, uma determinação ainda mais sólida. Eu não vou fugir. Não posso desistir do meu sonho de ser militar por causa de um monstro como Walter Correia. Pelo contrário, depois de passar por isso, percebi uma coisa. Eu preciso me tornar uma militar com poder, para proteger subordinados indefesos como eu e para corrigir o que está errado. E para isso preciso conhecer o campo ainda mais. Quero respirar o mesmo ar que os soldados, rastejar na mesma lama que eles. Quero ser uma militar de verdade. Diante da resposta determinada de sua filha, Arthur a olhou com uma mistura de surpresa e orgulho. A aprovação não a havia quebrado. Pelo contrário, a havia tornado mais forte. Como uma fênix renascendo das cinzas, ela estava se erguendo sobre suas feridas. Entendido. Se essa é a sua vontade, eu a respeito. Arthur não insistiu mais. Em vez disso, decidiu apoiar a escolha de sua filha. Alguns dias depois, uma nova ordem de transferência foi emitida para a segundo-tenente Sofia Mendes. Sua nova unidade era o 7º Batalhão de Infantaria de Montanha, em Minas Gerais. Era uma unidade famosa pela intensidade de seus treinamentos, localizada em um terreno montanhoso ainda mais acidentado que sua unidade anterior. Ela havia escolhido o caminho mais difícil.
As feridas não estavam curadas, e as sombras ainda seguiam. Mas ela decidiu não ter mais medo. Decidiu abraçar essas feridas e sombras como parte de si mesma e seguir em frente. Era um novo começo. O caminho para sua nova unidade, o Batalhão de Montanha, era ainda mais difícil que o anterior. Depois de percorrer uma estrada sinuosa por um longo tempo, o portão do quartel finalmente apareceu. Sofia respirou fundo e desceu do carro. A notícia de sua chegada já havia se espalhado por toda a unidade. A filha do general. A terrível tenente que derrubou um comandante de batalhão. Um novo rótulo havia sido colado nela. Os olhares que a receberam eram uma mistura de cautela e desconforto, em vez de compaixão ou pena. Especialmente a atitude de seus novos colegas oficiais era abertamente fria. Para eles, Sophie era como uma bomba relógio. Eles temiam que se envolver com ela pudesse trazer problemas, então todos mantinham distância. O novo comandante do batalhão, tenente-coronel Ricardo Bastos, expressou seu desconforto abertamente ao recebê-la. Tenente Mendes, bem-vinda à nossa unidade. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Não tenho intenção de lhe dar tratamento especial por ser filha de quem é. Pelo contrário. Usarei um padrão 2, 3 vezes mais rigoroso com você do que com os outros oficiais. Não tolerarei o menor problema ou comportamento inadequado. Entendido? Não era uma saudação de boas-vindas, mas uma advertência. O tenente-coronel Bastos era um militar de campo típico. Ele odiava apadrinhamento e acreditava em vencer apenas pelo mérito. Para ele, Sophie era apenas uma peixada problemática. Sofia ouviu suas palavras em silêncio. Era a reação que ela esperava. Ela não se desculpou nem implorou para que a compreendessem. Entendido, comandante. Eu também desejo ser avaliada apenas como a militar Sofia Mendes. Diante de sua atitude confiante, o tenente-coronel Bastos pareceu surpreso por um momento, mas logo voltou à sua expressão severa. O novo ambiente era hostil. Seus colegas não lhe dirigiam a palavra, exceto para assuntos de serviço, e na hora das refeições, sutilmente evitavam sentar-se perto dela. Ela tinha que viver como uma pessoa invisível. A solidão e o isolamento a atingiam como ondas, mas Sofia perseverou. Ela se concentrou silenciosamente em suas tarefas. Como oficial de comunicação social, era responsável pela instrução moral e pelas atividades culturais dos soldados. Usando sua terrível experiência anterior como lição, ela começou ouvindo a voz dos soldados. Em vez de aulas teóricas rígidas, ela se esforçou para conquistar seus corações jogando futebol com eles, organizando clubes de leitura e oferecendo aconselhamento. Os soldados que a princípio eram desconfiados começaram a se abrir lentamente para ela, que se aproximava com sinceridade. Em particular, ela se destacou na correção das injustiças que assolavam a unidade. Um dia, ela descobriu que um recruta estava sendo agredido sistematicamente por um soldado mais antigo no alojamento. O soldado agredido tinha medo de retaliação e não contava a ninguém. Assim que soube do fato, Sofia o relatou ao comandante. Comandante, ocorreu um caso de agressão e maus tratos no alojamento. É necessária uma ação imediata. O tenente-coronel Bastos franziu a testa. Tenente, é melhor abafar esses problemas. Não há necessidade de criar caso. Se o comando superior souber, serei repreendido por má gestão da unidade. Era a prática comum de encobrir incidentes em nome da prevenção de acidentes que permeava a organização militar. Sofia não recuou. Abafar o problema não o fará desaparecer. Pelo contrário, pode levar a um acidente ainda maior. O soldado vítima está sofrendo uma dor extrema agora. Quem devemos proteger não é a reputação da unidade, mas nossos soldados. Diante de sua atitude firme, o tenente-coronel Bastos relutantemente autorizou uma investigação. Quando a investigação começou, não apenas os agressores, mas também o líder do esquadrão e o comandante do pelotão, que sabiam e toleravam a situação, foram descobertos. A unidade passou por uma grande turbulência, e o tenente-coronel Bastos teve que receber uma reprimenda do comando superior.
Ele chamou Sofia à sua sala. Viu só? O que eu disse? Por sua causa, a unidade inteira está em alvoroço. Está satisfeita? Sua voz estava carregada de raiva. Em vez de baixar a cabeça, Sofia olhou diretamente nos olhos dele e disse: Eu fiz o que tinha que fazer. Se o comandante me punir por isso, aceitarei de bom grado. Mas não me arrependo da minha decisão. Diante de seu olhar inabalável, o tenente-coronel Bastos ficou momentaneamente sem palavras. Ele estalou a língua e a dispensou, mas uma pequena ondulação começou a se formar em sua mente. Sofia Mendes não era a oficial arrogante que confiava apenas em seu sobrenome, como ele pensava. Ela tinha suas próprias convicções e princípios firmes. E tinha a coragem de não temer a repreensão de um superior para defendê-los. Após este incidente, a confiança dos soldados em Sofia tornou-se absoluta. A percepção de que a Tenente Mendes está do nosso lado se espalhou. Os colegas oficiais também começaram a vê-la com outros olhos. Uma mudança sutil foi sentida em sua atitude fria em relação a ela. Sofia Mendes estava fincando raízes na terra fria do batalhão de montanha, lenta mas firmemente. Ela ainda estava sozinha, mas não mais solitária. Ao seu lado, estavam os soldados que acreditavam e a seguiam. Essa era a força que a mantinha de pé. Mesmo em meio à frieza e à desconfiança, Sofia continuou seu caminho em silêncio, e o gelo ao seu redor começou a derreter lentamente. Sua popularidade, especialmente entre os soldados, crescia a cada dia. Ela não era mais vista apenas como a filha do general, mas como uma oficial que resolvia problemas que ficava do lado deles. O olhar do tenente-coronel Bastos também estava mudando. Embora ainda agisse de forma ríspida, ele começou a ler os relatórios de Sofia com mais atenção e a não ignorar suas sugestões. Ele estava começando a reconhecer a sinceridade e a capacidade da oficial Sofia Mendes. O momento decisivo veio durante um exercício de treinamento em condições extremas. Em meio a um frio cortante com temperaturas abaixo de zero, o treinamento continuou por dias e noites. Quando todos os soldados e oficiais estavam exaustos pelo frio e pela fadiga, um soldado desmaiou com febre alta e dificuldade para respirar. Era um sintoma de pneumonia comum durante o treinamento. O enfermeiro correu para prestar os primeiros socorros, mas a condição do soldado piorou rapidamente. Era uma situação de emergência que exigia evacuação imediata para um hospital. Mas o problema era que o campo de treinamento ficava em uma área montanhosa tão remota que uma ambulância não conseguiria chegar, e uma forte nevasca impedia o voo de helicópteros. A única maneira era carregar o soldado em uma maca e descer a trilha de montanha coberta de neve por quilômetros. No entanto, nenhum dos soldados exaustos se ofereceu. Eles mal conseguiam cuidar de si mesmos. Os oficiais também hesitaram, temendo a responsabilidade de um acidente maior. Foi quando Sofia se adiantou. Eu vou. Ela se aproximou do soldado caído sem hesitação e verificou sua condição. Se perdermos mais tempo, ele correrá perigo de vida. Preparem a maca. Eu vou na frente. Alguns oficiais tentaram impedi-la. Tenente, o que uma mulher vai fazer? É muito perigoso. O caminho está escorregadio. Perigoso está este soldado. Sua vida está em risco a cada segundo. Diante de sua voz firme, ninguém mais se opôs. Ela pegou a maca com alguns soldados. Embora fosse magra, seu olhar era mais forte do que o de qualquer um. Quando ela deu o primeiro passo, os outros soldados e oficiais que hesitavam começaram a segui-la. A trilha da montanha era traiçoeira. Seus pés afundavam na neve, e o vento gelado cortava seus rostos. O peso da maca parecia 1 tonelada. Houve momentos em que eles quase escorregaram e caíram. Mas Sofia cerrou os dentes e resistiu. Ela continuou falando com o soldado na maca. Você precisa ficar consciente. Estamos quase lá. Aguente só mais um pouco. Eram palavras para o soldado, mas também um compromisso consigo mesma. Sua determinação inspirou os outros soldados. Eles se encorajavam mutuamente e avançavam, um passo de cada vez.
Após horas de luta, eles finalmente chegaram ao ponto onde a ambulância estava esperando. O soldado foi levado em segurança para o hospital e sua vida foi salva. Quando voltaram para a base após o treinamento, a atmosfera em relação a Sofia havia mudado completamente. Os colegas oficiais que antes a evitavam e a tratavam com desconfiança agora se aproximavam para falar com ela. Tenente, você foi incrível. Salvou a vida de todos nós. Obrigado. Havia sinceridade em suas palavras. O tenente-coronel Bastos também a chamou separadamente. Ele mantinha sua expressão séria de sempre, mas sua voz era visivelmente mais suave. Bom trabalho. Se não fosse por você, teríamos tido um grande problema. Foi o primeiro elogio que ele lhe dirigiu. O militar não é definido por sua patente ou seu sobrenome. É definido por suas ações. Hoje você mostrou o que é ser um verdadeiro militar. O reconhecimento do tenente-coronel Bastos foi mais valioso do que qualquer outro elogio. Só então Sofia sentiu que havia sido verdadeiramente aceita como parte daquela unidade. O gelo espesso e frio que a cercava finalmente se quebrou. Naquela noite, ela ligou para seu pai depois de muito tempo. Ela não reclamou das dificuldades ou do tratamento que receberá. Em vez disso, contou calmamente o que havia acontecido naquele dia. Pai, acho que hoje, pela primeira vez, fui reconhecida pelos meus colegas. E percebi mais uma vez porque devo ser uma militar. Do outro lado da linha, o general Arthur Mendes ouviu a história da filha em silêncio. E então disse em voz baixa: Estou orgulhoso de você, minha filha. Tudo estava contido naquela única frase. Sofia não era mais a jovem frágil presa na sombra de seu trauma. Ela era uma estrela brilhante, forjada e fortalecida pela adversidade. Pouco depois do treinamento de inverno, começou um exercício tático em nível de batalhão. Este treinamento simulava condições reais de combate e se estendia por vários dias e noites sem descanso. A então primeiro-tenente Sofia Mendes também participou do treinamento, com a missão de elevar o moral da tropa e conduzir a instrução sobre a realidade do campo de batalha. Na terceira noite do treinamento, uma chuva torrencial começou a cair sem aviso. Na escuridão impenetrável, a chuva caía em torrentes, e o campo de treinamento rapidamente se transformou em um lamaçal. Os soldados, encharcados, tremiam de frio e exaustão. Sofia, acompanhada por um soldado de comunicações, estava se movendo entre o posto de comando do batalhão e as companhias para transmitir ordens e avaliar a situação. Mover-se por uma trilha de montanha acidentada na escuridão, com apenas a luz de uma lanterna, era extremamente perigoso. Foi então que aconteceu. Ela sentiu o chão ceder sob seus pés, seguido por um grito. O soldado de comunicações que a acompanhava pisou em um trecho de terra enfraquecido pela chuva e escorregou, rolando por um barranco íngreme. Soldado! Sofia gritou desesperada, iluminando o barranco com sua lanterna. Felizmente o soldado parou ao se chocar contra uma árvore no meio do caminho, mas gemia de dor. Para piorar, o rádio que ele carregava também caiu e se chocou contra uma rocha. Aquele rádio era o equipamento vital que garantia a comunicação de todo o batalhão. Se o rádio quebrasse, o batalhão ficaria cego e surdo. Você está bem? Onde se machucou? Minha perna. Minha perna não se move. A voz do soldado tremia de dor e medo. O som da água do riacho, que subia rapidamente com a chuva, soava ameaçador logo abaixo. Se ficasse ali, poderia morrer de hipotermia ou hemorragia. Sofia imediatamente usou seu rádio reserva para relatar a situação ao posto de comando. Aqui é Alfa, aqui é Alfa. CP responda. Acidente durante o treinamento. Um soldado de comunicações caiu no barranco e está ferido. Frequência XXX, coordenadas YYY. Solicito apoio. Mas, devido à interferência da chuva forte, apenas um ruído estático era ouvido. Não houve resposta do posto de comando. A comunicação com as outras companhias também falhou. Eles estavam completamente isolados. Não havia tempo a perder.
Não se sabia quando a equipe de resgate chegaria. Sofia teve que tomar uma decisão. Ela amarrou uma corda firmemente em uma árvore próxima e a enrolou em seu próprio corpo. Eu vou descer. Aguente firme. Com a lanterna na boca, ela começou a descer a parede íngreme do barranco, encharcada pela chuva sem hesitar. Pedras pontiagudas e galhos rasgavam seu uniforme e sua pele, mas ela não sentia a dor. Seu único pensamento era salvar o jovem soldado que gemia lá embaixo. Após uma luta árdua, tateando a terra e as rochas escorregadias, ela finalmente chegou onde o soldado estava. Ele estava com a perna quebrada, tremendo de frio. Calma. Eu estou aqui. Agora vai ficar tudo bem. Sofia o tranquilizou, tirou seu próprio casaco impermeável e o cobriu. Em seguida, rapidamente imobilizou sua perna para prestar os primeiros socorros. Agora vamos subir. Eu te ajudo. Ela amarrou a corda que estava em seu corpo no soldado e, apoiando-o, começou a subir o penhasco novamente. Subir um penhasco apoiando um homem adulto ferido era uma dor inimaginável. Todos os músculos de seus braços gritavam, e ela mal conseguia respirar. Mas ela não desistiu. Centímetro por centímetro, ela avançava para cima. Em sua mente havia apenas um pensamento: salvá-lo. A lembrança daquela noite em que ela foi agredida impotentemente voltou. Naquela época ela não pôde fazer nada. Mas agora era diferente. Ela tinha um subordinado para proteger. Ela era uma comandante. Quanto tempo se passou? Milagrosamente, eles conseguiram chegar ao topo do barranco. Naquele momento, como se por um passe de mágica, o rádio quebrado começou a funcionar novamente, provavelmente devido ao impacto da queda, e a voz do tenente-coronel Bastos soou em meio ao ruído. Alfa, Alfa, está me ouvindo? Tenente Mendes, responda. Sofia, usando suas últimas forças, pegou o rádio. CP, aqui é Alfa. Missão cumprida. Após dizer isso, ela perdeu a consciência e desabou. Em meio à chuva torrencial, ela havia arriscado a própria vida para salvar seu subordinado e a rede de comunicações do batalhão. A tenente Sofia Mendes acordou em uma cama na enfermaria da base. Seu corpo inteiro doía, mas felizmente não havia ferimentos graves. Na cama ao lado, o soldado de comunicações com a perna engessada olhava para ela com lágrimas nos olhos. Tenente, foi por minha causa. Muito obrigado. O importante é que você está seguro. Sofia sorriu fracamente. A notícia de que ela desceu o barranco para resgatar o soldado ferido e recuperou o rádio quebrado, salvando a rede de comunicações do batalhão, se espalhou rapidamente por toda a unidade. Ela havia se tornado uma heroína. Quando retornaram à base após o treinamento, a atmosfera em relação a ela era completamente diferente. Todos os soldados a aplaudiram com respeito sincero. Os colegas oficiais agora a tratavam não como a filha do general, mas como uma companheira de armas com quem haviam compartilhado a vida e a morte. O tenente-coronel Bastos a elogiou oficialmente em uma reunião com todos os oficiais. Neste treinamento, a tenente Sofia Mendes demonstrou um espírito de autossacrifício para salvar a vida de um subordinado e resgatou a unidade em um momento de crise. Sua coragem e espírito de sacrifício são um exemplo do espírito militar que todos nós devemos seguir. Vou relatar oficialmente seus feitos ao comandante da divisão e solicitar uma condecoração. O elogio do tenente-coronel Bastos não foi formal. Ele estava genuinamente reconhecendo Sofia. A partir daquele dia, ele começou a tratá-la não apenas como uma oficial de comunicação social, mas como um de seus principais assessores, confiando-lhe missões importantes. Pouco tempo depois, a unidade foi selecionada para a avaliação da Medalha da Ordem do Mérito Militar. Esta era uma das maiores honras que uma unidade militar poderia receber. O batalhão teve que mobilizar todos os seus recursos para se preparar para a avaliação. O tenente-coronel Bastos confiou a tarefa de coordenar essa importante missão a Sofia. Tenente Mendes, quero que você assuma a preparação para esta avaliação. Eu confio na sua capacidade. Foi uma decisão ousada.
Normalmente missões tão importantes eram atribuídas a oficiais mais antigos, como oficial de operações ou de pessoal. Mas o tenente-coronel Bastos julgou que a sensibilidade e a sinceridade de Sofia teriam um impacto maior na avaliação. Sentindo a enorme responsabilidade, Sofia começou os preparativos. Ela não se concentrou em listar conquistas vistosas ou criar relatórios bem decorados, como outras unidades faziam. Em vez disso, ela foi para o nível mais baixo da unidade. Ela ouviu diretamente a voz dos soldados e buscou as histórias reais que continham seu suor e esforço. Ela se juntou aos soldados nas rondas de guarda, serviu comida no refeitório e se integrou ao dia a dia deles. E nesse processo descobriu inúmeros heróis anônimos. Soldados que faziam o seu melhor em seus postos, líderes de esquadrão que se sacrificavam por seus companheiros, e a tropa que não perdia o sorriso mesmo em meio às dificuldades. Sofia registrou suas histórias uma a uma e as documentou com fotos. E com isso criou um relatório vivo. No dia da avaliação, em vez de usar técnicas de apresentação sofisticadas, ela contou as histórias dos soldados com sinceridade. Sua apresentação tinha alma, e os avaliadores ficaram profundamente comovidos. O resultado foi um grande sucesso. O batalhão de montanha superou inúmeros concorrentes e foi selecionado como a melhor unidade, recebendo a honra da Medalha da Ordem do Mérito Militar. Toda a unidade estava em clima de festa. No dia da cerimônia de premiação, o tenente-coronel Bastos, no palanque, olhou para Sofia e disse: "Toda esta glória se deve aos nossos soldados que trabalharam arduamente nos bastidores e à tenente Sofia Mendes, que mostrou ao mundo a sinceridade deles." Naquele momento, Sofia sentiu uma emoção avassaladora. A estrela que brilhava sozinha no vale escuro. Ela não estava mais sozinha. Ela, junto com inúmeras outras estrelas, iluminava o céu noturno do batalhão de montanha. Tendo superado provações e feridas, ela agora emergia como uma verdadeira líder, guiando toda a unidade. A conquista da Medalha da Ordem do Mérito Militar elevou enormemente o prestígio da unidade. O nome da tenente Sofia Mendes agora era conhecido em toda a divisão. Ela não era mais a oficial problemática, mas o orgulho do batalhão de montanha. O tenente-coronel Bastos, que havia percebido o potencial de Sofia desde o início, decidiu que deveria lhe dar uma oportunidade maior. Um dia, ele a chamou a seu escritório. "Tenente, você é um talento precioso demais para ficar confinada ao posto de oficial de comunicação social. Você tem uma liderança excepcional, capacidade de gerenciamento de crises e um coração que se importa genuinamente com seus subordinados. Essas são as virtudes mais importantes que um comandante deve ter." O tenente-coronel Bastos fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dela. "Eu fiz uma sugestão formal ao comandante da divisão. Pedi que a transferissem para o comando de uma companhia de fuzileiros." Ao ouvir suas palavras, Sofia ficou chocada. A transferência de um oficial do quadro de comunicação social para o comando de uma companhia de infantaria, uma unidade de combate, era extremamente rara. Especialmente para uma mulher, era uma nomeação sem precedentes. O comando de uma companhia de fuzileiros era a posição mais desafiadora e honrosa, responsável diretamente pela vida de mais de 100 subordinados e pelo resultado do combate. "O senhor acha que eu consigo?" Sofia perguntou quase que instintivamente. Em seu coração, a alegria se misturava com o medo. "Está com medo? É natural que esteja. Mas eu acredito que você consegue. Você já provou sua capacidade no resgate no barranco e durante a preparação para a avaliação. Você não é apenas uma oficial, você é uma comandante nata." As palavras convictas do tenente-coronel Bastos deram a Sofia uma grande coragem. Ela pensou que talvez tudo o que havia passado até então fosse, na verdade, uma preparação para este momento. A impotência que sentiu sob o assédio nojento de Correia, a culpa por não ter conseguido proteger a si mesma e a força que adquiriu ao superar tudo isso. Todas essas experiências a tornaram uma militar mais forte. Sofia endireitou as costas e respondeu com uma voz firme: "Eu aceito o desafio." "Obrigada pela oportunidade, comandante." Sua mudança de função se tornou um grande tópico de discussão na divisão.
Havia muitas vozes de oposição e preocupação. Mas o comandante da divisão, confiando na forte recomendação do tenente-coronel Bastos e no desempenho brilhante que Sofia havia demonstrado, aprovou a decisão. Sofia foi promovida de primeiro-tenente a capitão e nomeada comandante de uma companhia de fuzileiros. A terceira companhia que ela passaria a comandar era conhecida dentro do batalhão por ter o treinamento mais intenso e a disciplina mais rígida. Os membros da companhia receberam sua nova comandante, uma mulher vinda da comunicação social com olhares de dúvida. Sofia decidiu provar seu valor com ações, não com palavras. Desde o primeiro dia de seu comando, ela participou de todos os treinamentos exatamente como seus comandados. Com equipamento completo, ela correu na frente do pelotão nas corridas de montanha e no campo de treinamento de combate, foi a primeira a rastejar sob o arame farpado. Coberta de poeira e encharcada de suor, os membros da companhia não viam mais nela a imagem de uma mulher ou de uma oficial de comunicação social. Diante deles, estava uma comandante com uma força mental e física superior à deles. Como comandante, ela era rigorosa, mas ao mesmo tempo calorosa. Ela memorizou os nomes, os rostos e até mesmo as situações familiares de seus subordinados, aproximando-se deles de forma humana. Quando um soldado estava passando por dificuldades, ela ficava até tarde da noite para ouvir seus problemas, e para um soldado com problemas familiares, ela não hesitava em usar seu próprio salário para ajudar. Sua sinceridade moveu o coração dos membros da companhia. A terceira companhia começou a se unir como aço em torno do ponto central que era Sofia. O desempenho da companhia nos treinamentos melhorou visivelmente e o moral atingiu o auge. A terceira companhia sob seu comando tornou-se a unidade de elite com a maior capacidade de combate não apenas no batalhão, mas em todo o regimento e divisão. Ela não estava mais presa à sombra do legado de seu pai ou às feridas do passado. Ela liderava sua companhia com sua própria força, sua própria liderança, e se tornou uma comandante que conquistou a confiança e o respeito absolutos de seus subordinados. A medalha concedida em nome do presidente era a glória da unidade, mas agora, ela mesma era a medalha viva da terceira companhia, brilhando intensamente. Vários anos se passaram. Assim como as montanhas mudam, a face do exército também mudou um pouco. A capitão Sofia Mendes continuava a liderar a terceira companhia. Os recrutas inexperientes de quando ela chegou já eram sargentos competentes prestes a dar baixa, e novos recrutas preenchiam seus lugares. Mas algo não havia mudado: a reputação da terceira companhia sob o comando da capitão Sofia. Sua companhia era conhecida como uma unidade invencível, sempre no topo de todos os treinamentos e avaliações da divisão. Sob sua liderança, os membros da terceira companhia confiavam uns nos outros com uma camaradagem inabalável, orgulhando-se de uma equipe forte que superava qualquer dificuldade. Enquanto isso, seu pai, o general Arthur Mendes, foi promovido a general de divisão. De longe, ele observava e apoiava silenciosamente sua filha, que superava as adversidades com suas próprias forças e se tornava uma comandante excepcional. Ele nunca exerceu influência indevida na carreira militar de sua filha. Certo dia, um grande exercício de manobra de campo envolvendo toda a divisão foi realizado. O general Arthur Mendes, em um helicóptero, inspecionava as áreas de treinamento, verificando a prontidão de combate das unidades. Então seu helicóptero parou sobre uma colina. Era a área onde a terceira companhia da capitão Sofia se movia furtivamente em direção ao seu objetivo. Arthur pegou seus binóculos e observou a companhia de sua filha. Ele podia ver sua filha com o rosto pintado com camuflagem e coberta de poeira, dando ordens calmamente a seus subordinados enquanto consultavam um mapa e uma bússola. Seu olhar era firme, sem hesitação, e os movimentos dos membros da companhia que a seguiam eram perfeitamente sincronizados. Ela não era mais a filha frágil que precisava de proteção. Era uma orgulhosa comandante da República Federativa do Brasil, responsável pela vida de mais de 100 subordinados e encarregada de levar a vitória a uma batalha da qual dependia o destino da nação. Um sorriso de satisfação surgiu nos lábios de Arthur, sem que ele percebesse. O que ele queria deixar de herança para sua filha não era a honra de uma família militar ou um futuro confortável. Era exatamente aquela imagem:
o espírito militar indomável que não se curva diante de nenhuma provação. E sua filha o havia tornado perfeitamente seu. No mesmo momento, no solo, comandando a operação, Sofia de repente olhou para o céu. Ela viu o helicóptero do comandante da divisão pairando sobre eles, mas não atribuiu nenhum significado especial a isso. Em sua mente, naquele momento, havia apenas o sucesso da missão e a segurança de seus subordinados. Ela deu a ordem final a seus homens por meio de sinais. Atacar! Instantaneamente, toda a floresta foi tomada por gritos e tiros. Os membros da terceira companhia avançaram bravamente em direção aos pontos de ataque designados. Parecia um cardume de tubarões cortando as ondas turbulentas. Após o sucesso do treinamento, coberta de suor e poeira, Sofia se postou diante de seus homens. Hoje nós vencemos mais uma vez. Esta não é minha vitória, mas a vitória de todos nós. Tenho orgulho de ser a comandante de vocês. Em resposta às suas palavras, os membros da companhia explodiram em um grito de guerra fervoroso. Naquela noite, com seu uniforme sujo de lama, ela subiu ao topo da montanha e olhou para o Cruzeiro do Sul, que guiava o caminho de sua unidade. Ela relembrou o espírito inicial de quando escolheu este caminho e o juramento como militar que nunca perdeu, mesmo em meio a provações terríveis. Ela não vacilava mais. Estava pronta para dar tudo por sua companhia, por seus amados subordinados e pela pátria em que pisava. No céu, seu pai a observava. Na terra,